A Triever, ela pode ajudar as empresas a atravessarem momentos de crise e tenta fazer isso de uma forma estruturada, com rotinas que ajudam a definir mais claramente as responsabilidades e ajudam a potencializar o processo decisório e a otimização de recursos da empresa. Para trazer um exemplo prático de uma empresa carioca que passou recentemente por uma crise que todos nós tivemos oportunidade de acompanhar, eu gostaria de convidar o nosso parceiro, Dr. Romeu Scofano, atual presidente da Unimed Rio, para a nossa primeira palestra. Bom dia a todos. Queria parabenizar tanto a Joyce quanto a Luciane por esse evento. Acredito que é um evento engrandecedor para todos os presentes aqui. E vou contar um pouco da história da Unimed, né? Começando pelo começo, né? Sou ortopedista e conheci a Luciane e a Joyce Só reduz um pouquinho a tela. Conheci a Luciane e a Joyce lá na Telefônica, na Vivo, né? E em 2001, ainda ortopedista, era especializado no tratamento de fraturas, eu tive uma oportunidade de trabalhar no grupo Telefônica Vivo. E aquela foto de baixo, uma foto da época da Telefônica ainda, em 2008, quando a gente foi premiado no Great Place to Work, com o melhor plano de saúde empresarial. Isso foi um momento de muito orgulho em 2008 e fez a gente pensar em outros desafios um pouco maiores, né? E aí veio o sonho de ser presidente da Unimed Rio, visto que a Telefônica e Vivo se mudou para São Paulo, e nós tínhamos aqui, eu já era cooperado, sócio da Unimed, já em 2010, a gente começou a perceber que as coisas não iam bem na Unimed. Um patrocínio milionário, um clube de futebol, e situações de total desatendimento aos cooperados sócios. Em 2009, meu pai ficou doente, era cooperado também, e a gente precisava de medicações, tratamento de um dos sócios da companhia, medicações baratas, 4 mil o custo dela, e a companhia não fornecia para o seu próprio sócio. E nessa época foi fechado o novo contrato para o Fred, que levava 50 milhões por ano. Então isso começou a criar um certo desconforto entre os associados, porque entendidos por ser uma empresa de cunho cooperativo, que as pessoas dividem lucros e prejuízos, porque um sócio naquele momento não ia ser atendido na sua doença. E a gente tinha um patrocínio milionário em futebol, pouco esclarecido e pouco transparente para os associados. E o que é totalmente contra a própria marca, né? Que falava que o meu melhor plano de saúde para viver é viver, o segundo melhor era a Unimed na época, né? E se a gente estava doente, era sócio, e não tinha acesso à medicação, não fazia sentido. E menos sentido ainda fazia quando a gente, sócio, pagava igual as pessoas comuns, como qualquer usuário, para deter um plano que a gente, de alguma forma, era a força de trabalho dele, né? Era o artista principal. Nesse momento, os médicos começaram a se organizar. Nesse momento, em 2012, já havia uma gestão por 16 anos consecutivos e havia pouca participação dos cooperados. Então, numa assembleia de 5 mil sócios, iam 30, 20, 40, 50. E as decisões eram tomadas num pequeno grupo que já estavam no poder por muito tempo. Essa insatisfação com tudo isso começou a ter uma pólvora e a gente resolveu se organizar e trazer o cooperado para entender melhor esse problema, né? Foi quando, em 2009, surgiu uma oposição, né? Esse grupo de oposição, vocês imaginem um grupo que juntava pessoas de todos os tipos, né? Eu já acostumado com uma gestão de plano de saúde vinda da Vivo, pessoas ligadas a partidos políticos, pessoas totalmente anárquicas, queriam bagunçar tudo, mas era um grupo que tinha que se formar, né? Para tentar uma participação efetiva nas decisões da cooperativa. E foi aí que, em 2013, teve uma eleição para Conselho Fiscal, e que, para conseguir uma guia para ir lá se concorrer com uma chapa, você não conseguia nem receber a guia, né? Você precisava de um advogado para ir lá para tirar a sua inscrição da chapa. Concorremos, perdemos. Em 2014, eu me desliguei da Telefônica, no dia 10 de fevereiro. No dia 28 teve uma eleição presidencial, da qual a gente concorreu nesse grupo de oposição muito grande. E pela primeira vez teve uma eleição com 2 chapas. A gente já estava mais organizado. E nessa eleição com 2 chapas foi uma vitória apertada, 56 a 44. No ano seguinte, teve um conselho fiscal
e aí a vitória da oposição. Pela primeira vez na história, tínhamos uma governança, um conselho fiscal efetivo que começou a tomar conta das contas, né, por incrível que pareça. E aí foi uma vitória retundante, 80-20. Aí dessa época já tivemos 1.200 pessoas indo nessa Assembleia para essa eleição, quer dizer, um número bom de pessoas se envolvendo com essa situação. E aí começou a gente realmente entender um pouco mais e aprofundar os problemas da cooperativa. O mandato lá é de 4 anos, e nesse momento que esse Conselho Fiscal de oposição chegou, a gente começou a perceber que haviam problemas no nosso balanço. Tanto teve um balanço da cooperativa que as contas não foram aprovadas pela nossa Assembleia Geral obrigatória, e esse balanço tinha um problema de R$1 bilhão. Parece um número pequeno, a gente saiu num balanço positivo de 300 milhões para 700 milhões negativos. Então, ele tinha uma diferença de R$1 bilhão, que fez com que as pessoas ficassem ainda mais estarrecidas e passassem por um momento mais complicado ainda, né? Que seria uma destituição, porque era um mandato de 4 anos, tínhamos 1 ano e um pouquinho, e todo o movimento começou em 22 de junho de 2015, que a gente decidiu tentar uma destituição legal do então presidente. Uma destituição legal numa cooperativa datava de uma lei de 71, num artigo, que demandava que 20% das pessoas teriam que se manifestar a favor de uma Assembleia Geral para deliberar sobre qualquer tema. E você imaginar mobilizar 1.100 médicos ou 1.200 médicos não parecia uma coisa muito fácil, mas a gente topou o desafio. Era através de um abaixo-assinado, a gente conseguiu mobilizar 1.180 pessoas, e aí fizemos um documento e protocolamos na cooperativa pedindo essa Assembleia de instituição. Mas essa busca por essas assinaturas, essa busca pelo engajamento, levou uns 4 meses e meio, e nesse momento, quando a gente chega lá, a gente é surpreendido por uma mudança de regimento interno 15 dias anterior à nossa chegada. Então a gente chega a ter um novo regimento interno que desqualificava aquele documento na forma. Tinham 7 assinaturas por página e tinha que ser 1 por página com firma reconhecida. E aí os 1.100 que assinaram aquele documento tiveram uma sensação de ir para a justiça, né? Buscar uma solução judicial, e naquele momento, eu era o líder do grupo, né? Eu entendi que não seria a melhor estratégia, porque se a gente fosse para a justiça, teria discutido até hoje, né? Visto outras eleições associativas de clubes de futebol, sindicatos, quando você vai para a justiça decretar um pleito naquele momento, você fica até a outra eleição discutindo o pleito, a justiça é amorosa, você não resolveria. E aí, convenci todo mundo a fazer uma nova coleta, né? Porque já que nós tínhamos conseguido 1.100, consegui de novo, num novo formato. Fiquei 15 dias sem falar com ninguém, todo mundo brigou comigo, me achava um louco varrido. Mas depois de 2 semanas o pessoal resolveu buscar essas assinaturas aí, e conseguimos de novo as 1.100 no cartório. Fizemos um trabalho logístico bem interessante, né? Tínhamos 30 médicos assim numa célula principal, conseguimos conectar todos os cartórios do Rio, cada cartório tinha um documento, o médico ia lá, fazia, a gente recolhia semanalmente aquilo. Era um trabalho de guerra mesmo. E no dia 14 de julho de 2016, a gente conseguiu dar entrada na cooperativa com os 1.100 documentos, todos no cartório, 3 vias direitinho, uma para ir para a justiça, uma para a gente guardar, uma para o cartório, e a cooperativa foi leniente, ela não fez a chamada dessa Assembleia, né? E nesse momento não era só a destituição, era a destituição e a responsabilização dos antigos diretores, né? E aí nós fomos para a justiça, não teve jeito. E a gente fez uma chamada antes de ir para a justiça, uma chamada nós mesmos. Uma Assembleia para a Unimed Rio, ela precisa de um espaço para pelo menos 3.000 presentes, uma estrutura de vídeo e som, e na época custou uns 190 mil de médicos normais nos seus consultórios, cujo salário médico na Unimed, médio na Unimed, é de 8 a 9 mil reais. Então, a gente fez uma autêntica coleta, cada um conseguia botar quanto pudesse. Teve gente dando 10 reais, teve gente dando 1.000, teve gente dando 200. Conseguimos arrecadar exatamente os 180, 190 mil, e fizemos uma chamada numa Assembleia no Ribalta. Essa daí, ó, não parece? A foto ficou ruim, eu estou lá no palco. Aquele lá o único que não está com a mão levantada sou eu. E para nossa surpresa foram 1.100 cooperados. Uma Assembleia chamada pela gente, que 2 dias antes, foi 29 de julho de 2016, 2 dias antes eles conseguiram uma liminar da justiça para brecar essa Assembleia.
E aí a Assembleia ficou naquele suspense, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. No dia, a Assembleia foi marcada para as 14 horas, no dia às 12 a gente conseguiu caçar a liminar, conseguiu fazer a Assembleia. A Assembleia foi um sucesso, teve 1.100 presentes, por unanimidade, vocês veem só cartão verde, né? A forma de se manifestar voto numa Assembleia não cooperativa. Os 1.100 foram unânimes na destituição e na responsabilização da antiga diretoria. E aí, no dia seguinte, eu chego na cooperativa. Chego na cooperativa, não tenho ninguém me recebendo, somente os funcionários. Não tinha um ex-diretor, nada para passar o serviço. Né? A gente chega lá, tem 4 mil reais no caixa. Vocês imaginam que a gente fatura 400 milhões por mês, a gente tinha 4 mil reais no caixa. Uma debênture vencendo naquele dia e alguns problemas que a gente imaginou que eram ruins, mas não tão ruins como que a gente recebeu. Né? Nesse dia, a gente chega lá, a gente chama a equipe, né? Chamei toda a minha equipe lá e a percepção era o sentimento das pessoas era um misto de alívio, né? Por alguma coisa que precisava realmente mudar e de uma preocupação que a gente não conseguiria seguir em frente. Né? E aí eu chego 10 horas da manhã, quando é 1 da tarde, eu recebo uma chamada da ANS, que é nosso órgão regulador, né? Para comparecer, para dizer que as coisas eram muito piores do que a gente imaginava naquele momento. Né? Então, no dia 29 de julho, a gente era obrigado, a gente foi eleito naquela Assembleia, tiveram 2 chapas, a gente ganhou com 80-20, tivemos 800 votos, mas tinha que ter uma eleição definitiva, porque foi eleita uma junta provisória. E até o final do mês de agosto eu tinha que fazer uma Assembleia e pedir uma segunda Assembleia para capitalizar míseros 500 milhões de reais no bolso dos cooperados. Vocês imaginem, se dividir por 5 mil, era 100 mil reais por cada um de pessoas que ganham, em média, 4 a 5 mil por mês da cooperativa. Era alguma coisa que parecia intransponível, mas quem tinha destituído o ex-presidente não podia ter medo de nada, né? A gente não vai imaginar que a gente não teve momentos de sofrimento e fraqueza, mas o time era muito bom. O Mauro está aqui comigo, participou dessa jornada. E a gente decidiu topar as 2 coisas, tanto a eleição quanto a Assembleia. 24 de agosto teve uma Assembleia já para decidir quem seria o presidente por 4 anos, a gente ganhou de novo, 70-30, foram 2.400 presentes. Foi a participação histórica da nossa cooperativa. Né? E nesse momento a gente se deparou com patrimônio negativo de 1.800 bilhão, vários produtos suspensos, eu não poderia vender novos planos de saúde, e uma gestão inteiramente ineficiente. Né? Vocês terem uma noção de números, quando eu cheguei eu tinha 9 superintendentes. Depois eu fiquei com 3. Eu imaginava que uma companhia dessa precisa de 9 superintendentes, a gente ficou com 3. E uma característica da nossa forma de levar esse problema foi manter o capital intelectual da cooperativa. A gente manteve todos os superintendentes, os 3 já estavam na casa, a gente manteve 98% das pessoas e tivemos que começar a trabalhar a gestão empresarial como um todo. Né? No dia fizemos várias reuniões com a ANS, né, para tentar esse acordo. Chamei 180 prestadores, os 180 mais importantes, recebi em 3 semanas. Imagina dizer o que a gente estava fazendo, com quem a gente precisava falar. Chamei todos os hospitais do Rio de Janeiro e alguns que têm hoje uma operação nacional, como o DASA, como Rede D'Or, chamamos eles para o jogo. Né? É um mercado extremamente concentrado e eu vou tentar comparar um pouco com a telefonia. Né? Hoje nós temos 4 operadoras de telefonia, 4 maiores, e a ausência de uma delas causa um caos muito maior que as pessoas possam imaginar. Né? A falta de opção leva a uma situação de uma má prestação de serviço, uma ineficiência tão grande que o usuário realmente vai ser prejudicado. E, além disso, a gente fez a Assembleia dos 500 milhões e a resposta da Assembleia foi muito ruim. Ninguém tinha 100 mil para botar no bolso de forma imediata. Nesse dia, foi uma Assembleia de umas 5 horas, a gente conseguiu uma retenção de 31% do bruto que cada cooperado produz para tentar salvar essa cooperativa. Após 14 meses, essas retenções já levaram para os cofres da cooperativa algo em torno de 170 milhões de reais. E, no meio dessa confusão, a gente tinha que ter uma estratégia para sair do outro lado. Né? Mas, quando a gente começou a pensar nessa estratégia, contratamos o Santander como nosso advisor comercial para desmobilizar ativos. Né? A Unimed ela é uma empresa que tem muitos e muitos ativos, ela tem um hospital aqui na Barra, um hospital terciário, talvez o melhor do Rio de Janeiro,
ela tem aquela sede, que acabou virando ponto do metrô, né, o ponto da Unimed ali, no Jardim Oceânico. Ela tem várias parcerias hospitalares com vários grupos. Ela tinha um patrimônio que hoje, em contabilidade, pequeno, mas se a gente olhar esse patrimônio imobiliário dela e negocial dela, bate na casa de 1 bi 200, segundo a avaliação com o Santander. Só que é um patrimônio extremamente imobilizado e um patrimônio difícil de você encontrar comprador. Se a gente imaginar que os dois maiores consolidadores do mercado de hospitais hoje não podem comprar o meu hospital, que é a Rede Amil e a Rede Dó, porque tem um do outro lado da rua, né? E o CAD não permite, eu fiquei quase que sem opção para vender esse hospital, né? Mas temos que seguir em frente. Santander hoje está buscando uma estruturação de venda desse hospital em fundos de ações, em coisas bem interessantes. Eu acho que a gente vai conseguir desmobilizar também esse grupo. E aí tem um ataque, né? Essa foi uma Assembleia Geral Extraordinária que ela foi extremamente importante, porque no TAC eu fui obrigado a assinar um termo de compromisso com o Ministério Público. Nós tínhamos que dividir R$1 bilhão pelos cooperados. Era exatamente R$1 bilhão o prejuízo da companhia. Esse 1 bilhão foi distribuído nessa Assembleia aí, e os cooperados assumiram essa dívida. O Ministério Público entendia que a gente podia pegar parte de pagamento dessa dívida através da desmobilização dos nossos ativos e através dessa retenção mensal. Então a gente conseguiu, foi um marco no Brasil. Outra distribuição de prejuízo tão grande de cooperativas tinha sido 30 milhões. A gente conseguiu fazer uma de 1 bi. E aí a gente deu sequência e virou 2017. É um número realmente... E a gente teve 95% de aprovação nessa Assembleia. Então, quer dizer que os cooperados vieram para o lado da cooperativa e vieram a trabalhar. Os funcionários, esses que a gente deixou 97% lá, também demonstraram o seu carinho pela Unimed. Eles dizem que tem sangue verde, eles fizeram esse abraço à sede da Barra da Tijuca. Isso foi muito comentado em todas as mídias, em todos os jornais. Isso eu já falei um pouco, né? Foi a nossa recomendação da carteira que chegou no dia 3 de outubro, que me levou a um TAC com o Ministério Público. Assinamos esse termo por 90 dias em novembro. E nesse termo eu tinha um avalista, que era um primo meu, que é a Unimed Seguros. Em março eu tive que renovar esse termo, a gente foi muito bem, conseguiu cumprir todas as metas nesse momento. E em março, os hospitais do Rio de Janeiro abriram mão do aval. Eles acharam que valia muito mais a pena confiar na Unimed Rio do que no aval de um terceiro que estava em outro estado, que não conseguia operação, que deu para a gente um termo de compromisso sem prazo, com prazo indeterminado. Que para a gente era muito bom, tinha cada 3 meses estava aquela sensação de acabar, né? Tivemos todos os planos liberados, porque os nossos índices de reclamações despencaram. A gente chegou lá, tinha uns 1.500 reclamações, que são as NIPs, que são as reclamações do usuário na agência. No último mês, agora, um ano depois, eu tive 322 só, que é um fato bem relevante nesse momento que a gente está tentando essa virada. Próximo, Mauro. Contei um pouco daquela Assembleia, aprovamos balanços que estavam lá parados em 2014, 2015, 2016 já aprovamos o balanço, foi um balanço positivo. Queremos um portal de transparência, o cooperado olha, entra, vê tudo. Nós temos um comunicado semanal com o cooperado, toda semana a gente dá uns informes da semana. A gente tinha total escuridão hoje, tem uma amplitude de conhecimento da cooperativa semanalmente. E a gente tem um pouco dos resultados numéricos aí, que eu acho que tudo tem que ser transformado e tem que ser parametrizado em números, né? Nós estamos conseguindo manter uma cooperativa de pé. Não, queria que voltasse aquele slide. O atendimento dos clientes foi plenamente restabelecido, a gente não vê reclamação em jornal, os nossos índices diminuíram muito. Nossas vendas são assustadoramente altas hoje. A gente naquela crise perdeu 250 mil clientes e hoje o nosso patamar de vendas é o 5º para o 6º das minhas concorrentes. O pessoal está vendo 3 mil vidas por mês, estou vendo 22 mil vidas por mês. Melhoramos, mandamos gente embora, fizemos todos aqueles ajustes administrativos da companhia que eram necessários. Diminuímos o número de reclamações, melhoramos o patrimônio líquido e também o nosso endividamento com a rede. Quando eu cheguei eu devia 700 milhões à rede, hoje a gente deve 480 milhões. De alguma forma o usuário hoje já tem uma credibilidade com a cooperativa, que ele resgata aquele carinho que ele tem. Na pesquisa Top of Mind, a Unimed número 1 aqui no Rio de Janeiro, 36% das pessoas dizem que o plano de saúde do sonho delas é a Unimed. No mercado que tem 4 ou 5 grandes, você ser o primeiro lembrado é muito bacana. E as pessoas que me conhecem, elas imaginam hoje, todo dia está todo mundo comprando um plano de saúde Unimed, que
A gente não compra plano de saúde por amizade, a gente compra plano de saúde porque vai precisar dele, né? E a gente está vendo que já está aquecendo o mercado. Temos os números aí. Temos uma comparação entre o primeiro semestre de 16, o segundo, e uma comparação com o primeiro semestre de 17. Então, a gente perdeu 250 mil clientes, mas perdemos os clientes de menor valor agregado. Ó, eu faturei 2,5 bi em 2016 e 2,317 em 2017, com menos 250 mil clientes e 900 mil, perdendo um quarto dos meus clientes, eu faturei quase igual. As nossas despesas assistenciais, elas estão muito bem enquadradas. A nossa sinistralidade, que é o fator desse mercado que realmente faz diferença. Nós somos recordistas no mercado hoje, somos de 82 para 75. As minhas congêneres estão todas acima de 90, estou 15 pontos à frente. Melhoramos um resultado de 160 milhões, um resultado bruto, positivo, a gente só tinha resultados negativos semestralmente lá. Encurtamos despesas comerciais, encurtamos despesas administrativas, um resultado operacional de 200 milhões positivos e um pouco desses números. Acho que esse é o último, né, Mauro? Acho que a mensagem que eu quero passar para vocês é que a diferença está na relação que a gente tem com as pessoas. Essa empresa, passando por tudo isso, ela teve a sua melhor colocação no Great Place to Work, da história dela de 45 anos e do prêmio. Foi a vez que a gente ficou mais bem colocado. O clima interno é muito bom. As pessoas se divertem trabalhando lá, apesar desse problema todo. Só passou um ano. Nosso plano de recuperação ele demanda 3 anos, pelo menos. A gente acredita que vai ter sucesso, embora seja muito duro seguir em frente. É um mercado extremamente regulado, né? Ele demanda da Lei 9656 de 1998. Essa lei criou uma agência reguladora que criou 450 resoluções normativas. Hoje nós temos em Brasília uma comissão mista estudando as alterações dessa lei. Já tem 150 emendas, 150 palestrantes. E os problemas relacionados à saúde hoje, alguns últimos números para vocês, nós temos 1 bilhão por ano de judicialização. As pessoas contratam um plano privado e vão à justiça e a perda das operadoras é 1 bilhão de reais por ano. Então, vocês imaginam que os nossos contratos não são respeitados pelo judiciário e nós temos de multas da agência contra as operadoras de saúde 700 milhões por ano. Uma consulta médica que você marcou e o seu médico desmarcou, qualquer problema, porque ficou doente, porque foi operado, e você faz uma reclamação na agência, eu dou uma multa de 80 mil. A consulta custa 80 reais e a minha multa é de 80 mil. E esse grupo de Brasília que hoje estuda isso, estuda melhorar essa regulação, melhorar a pactualização entre os grupos. A gente imagina que só tem 48 milhões de pessoas hoje com acesso a plano de saúde, e temos 200 milhões de brasileiros, e que os outros 152 milhões almejam ter planos de saúde, mas o acesso é muito difícil, porque toda essa conta, para ser paga, gera um ticket inicial muito alto, que dificulta as pessoas. Então, estamos buscando acesso a planos de saúde, há uma discussão para plano popular, uma melhoria da judicialização. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham um evento fantástico. Eu tenho que me ausentar, eu estou indo para 3 reuniões de São Paulo, mas o Mauro, que trabalha comigo na comunicação e marketing, vai ficar para, no fim, responder a todas as perguntas. Muito obrigado.